Fala pessoal, tudo bem? Você que está entrando aí, vendo esse devocional, eu vou estar falando um pouco sobre a multiplicação dos pães e dos peixes, que está em João capítulo 6. Você pode ler na tua Bíblia aí, se você quiser, acompanha comigo. Eu não vou estar lendo todo o texto, tá? Porque eu tenho já entendido que você já leu esse texto. Então vamos lá. Está falando sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. E eu quero só chamar alguns pontos aqui que eu achei que seria importante para trazer aos nossos corações. Primeiro que Jesus ele vê uma grande multidão, uma multidão que o seguia, uma multidão que tinha suas necessidades. Ele conhecia muito bem da necessidade de cada um que estava ali. E assim como ele olha para nós, em meio a uma multidão de cristãos, uma multidão de pessoas, nesse mundo, com tantas pessoas orando, ele se preocupa também com a tua necessidade. Ele sabe muito bem quem você é, ele sabe o teu nome, ele sabe das suas necessidades. Ele conhece a tua família, ele conhece quem são seus filhos, seus pais, aqueles que você ora, aqueles que você ama. Esse é o Jesus que nós seguimos, esse é o Deus que nós seguimos. É um Deus, sabe, que cuida de cada particularidade das nossas vidas, que se preocupa e sabe muito bem das nossas necessidades. Então ele vê uma multidão faminta, porque era uma multidão que já o seguia, ouvindo as suas maravilhas, vendo os seus milagres, vendo coisas maravilhosas acontecerem, e talvez tenham se esquecido até do tempo, né? E passou-se o tempo, e talvez com a barriga já roncando. O próprio Jesus já devia estar com fome também, por isso que ele se preocupa ali com aquelas pessoas. Puxa, se eu estou com fome, imagina essa multidão. Então veja, meu irmão, ele pergunta no versículo 5 para Filipe, onde compraremos pães para dar-lhes de comer? Mas disse isso para o experimentar, porque ele sabia o que estava para fazer. Então você concorda comigo que Filipe ele fazia parte dessa multidão que seguia Jesus? E eu acredito que Filipe também estava com fome, ele andava ali com Jesus, estava caminhando com ele, mas eu não acredito que eles tenham parado em algum momento ali no meio daquela galera toda e eles tenham se alimentado só os 12 junto com Jesus, deixando aquela multidão ali passar fome, sabe, olhando eles se alimentando. Eu não acredito nisso. Sabe quando você está na igreja, tem uma galera do seu lado e você tem o único chiclete que está no seu bolso, e que se você puxar para fora, cara, todo mundo vai pedir, você não tem como dividir com todo mundo, certo? Então eu acredito que era mais ou menos isso. Como é que a gente vai tirar, se eles tivessem alguma coisa, algo ali que não pudesse dividir com todo mundo, certo? Mas eu acredito que eles não tinham nada também. Tanto é que mais pra frente a gente vê André, sabe, chamando e mostrando para Jesus que havia alguém ali na multidão que tinha comida, certo? Então, veja que desafio foi para o discípulo Filipe. Como é que você encontra pão para sustentar os outros se você também precisa de pão? Talvez essa fosse a questão que talvez tenha passado por milésimos de segundo na cabeça de Filipe. Deus nos desafia a andarmos por fé, amém? Da mesma maneira que ele desafiou os seus discípulos, não porque somos melhores do que os outros, mas porque as experiências que nós já tivemos com Deus nos dão a certeza de que Ele virá com a provisão. É por isso que Jesus ele desafia Filipe. E Filipe já tinha tido experiências maravilhosas com Jesus ali, já tinha visto muitos milagres, viu muita coisa acontecer. Ele sabia que Filipe era alguém que, se ele tivesse fé suficiente, ele veria coisas sobrenaturais acontecendo. E hoje nós somos os Filipes da nossa geração. Nós somos os Filipes em meio ao caos, sendo desafiados por Deus para nós colocarmos a nossa fé em prática, amém? Para nós sermos instrumentos em suas mãos e olharmos para o próximo também, porque Filipe tinha uma necessidade, só que a necessidade dele também era a necessidade da multidão, mas ele era desafiado a ajudar aquela multidão, mesmo tendo as suas necessidades, mesmo tendo as suas dificuldades, sabe? Então talvez são desafios para nós, e nós olharmos para o próximo que estejam com as mesmas dificuldades do que as nossas, estejam nas mesmas condições difíceis que as nossas, mas que ainda não tiveram experiências com Deus e a fé que nós temos nele. Amém? Então ajudar o próximo que passa a mesma situação difícil que a sua é negar-se a si mesmo por amor a Cristo. Quando Jesus os desafia, ele já sabia que eles não teriam a resposta natural para a solução de um problema. Tanto é que no versículo 8 e no versículo 9,
Como eu disse, André mostra a Jesus que um menino tinha 5 pães e 2 peixes. Você concorda comigo que apresentar essa quantidade de comida como solução deve ter sido motivo de risos por aqueles que eram incrédulos que estavam naquela multidão? Porque apesar de haver uma multidão, cara, sempre em meio à multidão tem um incrédulo. Então eu acho que quando André apresentou os 5 pães e 2 peixes, aquele cara que estava ali olhando e era um incrédulo, ele deve ter olhado, cara, como é possível? Esse discípulo deve ser muito maluco, cara. Tá pensando o quê? Que essa quantidade de comida vai suprir as nossas necessidades? Só eu como sozinho 5 pães e 2 peixes, ele deve ter pensado. E talvez o pensamento dos incrédulos, quando seja o pensamento dos incrédulos, quando nós apresentamos a Cristo como solução para os seus problemas. Porque as pessoas, elas têm as suas dificuldades, elas têm os seus problemas, e nós não vamos negar nisso, nós não vamos negar isso, certo? Mas quando nós falamos, cara, eu tenho uma solução, e eu sei qual é a solução, e a solução é Cristo, a solução é Jesus na tua vida, coloca diante do Senhor, creia nele, e você vai ver que ele vai suprir as suas necessidades. E talvez o pensamento dessas pessoas que muitas vezes ouvem isso, seja como alguns devem ter pensado quando olharam para André. Certo? Quando você fala, cara, que a única coisa que você tem que fazer é entregar a sua vida para Jesus, é uma oração entregando a sua vida para Ele, e talvez as pessoas, e algumas pessoas pensam, como assim? Só uma oração? Como assim uma oração de entrega? Olha o tamanho do meu problema, como é que isso vai resolver a minha situação? Como é que isso vai me tirar do caos que eu estou vivendo? Só que nós sabemos que isso é verdade, porque nós já fizemos um dia essa oração, nós já entregamos a nossa vida para Jesus um dia e nós vimos que isso é real, que Ele é real, que Ele nos visita, que Ele vem com solução sim, que Ele traz paz em meio ao caos, em meio às dificuldades, Ele cuida das nossas vidas, mas os resultados da nossa fé em Cristo nunca serão frustrados. Por isso que nós precisamos colocar a nossa fé nele. Nós conhecemos a história, se você continuar lendo o texto, que Jesus pega os 5 pães e 2 peixes, ele multiplica a ponto de saciar a fome de toda aquela multidão, ele recolhe o que estava faltando ali, eles recolhem e sobram 12 cestos cheios de pães. Então, meu irmão, nós somos desafiados por Jesus, como Filipe foi, a sermos sensíveis da dor do próximo, mesmo que seja igual à nossa. E a nossa fé em Cristo nos levará a vermos o sobrenatural acontecer na vida deles e das nossas vidas. Amém? Quando nós somos desafiados por Cristo, como nós somos desafiados por Jesus, como Filipe foi, nós vemos o próximo sendo atendido, porque nós negamos a nós mesmos e fomos ali e nós oramos por ele, nós suprimos de alguma forma, mas nós veremos também Deus cuidando das nossas coisas. À medida que nós cuidamos das coisas de Deus, Ele também cuida das nossas. Amém? Você concorda comigo que os discípulos se fartaram de comer dos pães e dos peixes que foram multiplicados? Veja aí, Jesus suprindo as necessidades de todos que se achegam a Ele com fé. Amém? Coloca a tua fé nele, fique firme, Ele é o único caminho a ser seguido. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.